Com certeza você já ouviu falar da Guerra Fria. No entanto, seguramente, muitas e muitas vezes você ouviu bobagens ditas com ar de autoridade por quem nem conhece o tema, ou apenas o arranha e acaba por misturar alhos com bugalho. Se de um lado as redes sociais sinalizaram a possibilidade de democratização da circulação da informação, por outro, elas estimularam a produção e a publicação de materiais que não se sustentam quando confrontados com a documentação disponível. Enfim, as redes sociais criaram uma espécie de opinódromo, no qual besteiras enormes são ditas por sabidos que de sábios nada têm. Enfim, tem muita coisa boa nas redes, mas tem muita coisa ruim. Aí vem a pergunta que não quer calar. Como separar o joio do trigo? Isso nem sempre é uma tarefa fácil, mas há um bom caminho a seguir. O primeiro, veja quem está a falar sobre o assunto. É professor ou professora da matéria? Verifique qual a sua formação. Confira onde leciona. Veja a reputação da instituição à qual a pessoa está vinculada. Também não deixe de verificar o currículo Lattes de quem está ali falar. Assim, você saberá quem está a discorrer sobre o assunto e qual é a sua competência para abordar o tema. Você já entendeu que para falar de história precisa de formação histórica? É assim quando você vai construir uma casa ou edifício. Você precisa de profissionais com formação em engenharia e arquitetura. Além disso, você precisa de um amplo leque de profissionais com experiência na construção civil. Senão, o prédio que você pretende construir pode cair. Da mesma forma, para falar de história, é preciso formação na área. Caso contrário, o risco de falar bobagens é muito grande. Se você tem interesse em conhecer melhor a história recente do nosso país, e em especial as reverberações da Guerra Fria aqui, esta é uma oportunidade de conhecer o assunto com quem tem formação na área e estuda o tema há mais de 3 décadas. Eu sou Sidney Munhoz, historiador e professor da Universidade Estadual de Maringá, UEM, e da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Quem tiver interesse, veja o meu livro, Guerra Fria, História e Historiografia, publicado pela editora Apris. Convido você a ouvir os próximos podcasts da série. Além disso, gostaria de lhe informar que eu ofereci uma disciplina destinada ao mestrado e ao doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre a Guerra Fria no Brasil. Melhor ainda, todas essas aulas foram gravadas e estão disponíveis gratuitamente no meu canal, aqui no YouTube, História com Sidney Munhoz. Aqui no canal, além de mim, você encontrará grandes especialistas no tema. Confira o currículo Lattes deles. Você vai se surpreender com a qualidade desse time de experts. Então, vem comigo que eu vou lhe mostrar um pouco do que podemos oferecer a você. Quem são os nossos convidados? Doutor Alexandre Busco Valim, da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutora Camila Vidal, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor Carlos Domingues Ávila, da Universidade de Brasília. Doutor Daniel Arão Reis, da Universidade Federal Fluminense. Doutor Flávio Comba, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Francisco Ferraz, da Universidade Estadual de Londrina. Doutor Luciano Daut da Costa, da Universidade do Sul de Santa Catarina. Doutor Márcio Voigt, da Universidade Federal de Santa Catarina.
doutor Marcos Napolitano, da Universidade de São Paulo, doutora Mariana Joffle, da Universidade do Estado de Santa Catarina, doutora Natália Abreu Damasceno, da Universidade Federal de Sergipe, doutor Pedro Carvalho Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá, doutor Reginaldo Benedito Dias, também da Universidade Estadual de Maringá, doutor Roberto Mol Neto, da Universidade Federal Fluminense, e doutor Virgílio Caixeta Arraes, da Universidade de Brasília. Ao longo das videoaulas, analisaremos as reverberações da Guerra Fria no Brasil. Isso será efetuado a partir da perspectiva de que a Guerra Fria foi um processo de dimensões globais. Desse modo, inicialmente procuraremos abordar o tema da Guerra Fria de uma perspectiva global, o que ocorrerá nas duas primeiras videoaulas. Depois, no contexto latino-americano, em mais duas outras videoaulas. Então, feito isso, dedicaremos-nos à temática da Guerra Fria no Brasil. Ressalto que estudar a Guerra Fria no Brasil e situá-la no contexto global, a partir de uma perspectiva do Sul global, na segunda década do século XXI, pode ser muito instigante. Sublinho que nos últimos anos, os estudos relacionados à Guerra Fria conformaram um campo em crescimento em nosso país e na chamada América Latina, mas ainda há muito por ser realizado, muito mesmo. A introdução dessa disciplina será alicerçada em grande medida no meu livro, Guerra Fria, História e Historiografia, e na tese do Flávio Comba. Veja o podcast e a videoaula com ele. A despeito de referenciar-me de modo predominantemente na literatura estadunidense e europeia, procuro desconstruir alguns dos alicerces basais das perspectivas que eu considero inadequadas, como, por exemplo, a ortodoxia estadunidense, o pós-revisionismo, ou, como eu prefiro nomeá-los, neo-ortodoxia ou anti-revisionismo. Desse modo, procurarei debater essas diferentes narrativas e estabelecer outras possibilidades. Francamente, não sei se posso afirmar que a perspectiva a ser defendida aqui é aquela proveniente de um ponto de vista do Sul global, mas sublinho que nele o Sul global existe, não apenas como vítima ou como objeto da ação das grandes potências. Após esse preâmbulo, gostaria de situar um pouco melhor a temática que procuraremos abordar nessa série de podcasts e videoaulas. Iniciaremos por debater as origens dos conflitos que levaram à emergência da Guerra Fria e como ela tornou-se global. Discorreremos sobre diferentes abordagens sobre a Guerra Fria e sobre como ela se manifestou na América Latina. E, por fim, adentraremos ao nosso tema propriamente dito e discutiremos as reverberações da Guerra Fria no Brasil. Ressalte-se que a Guerra Fria deu origem a um processo histórico global, por meio do qual foram construídas estruturas de poder que vigoraram por quase meio século. De fato, podemos considerar que, mesmo com o fim daquele período histórico, muitas daquelas estruturas foram preservadas, ampliadas e até ganharam nova musculatura. Veja-se, por exemplo, a assombrosa expansão da OTAN em nosso tempo presente e todas as implicações desse expansionismo. Analisarei esse complexo e intrincado processo histórico. Não obstante, isso não será efetuado a partir da exposição de uma única vertente interpretativa. Discorreremos sobre as diferentes perspectivas historiográficas que se debruçam sobre o tema. Discorreremos sobre as origens do conflito global que emergiu após a Segunda Guerra Mundial e sobre como as diplomacias dos países envolvidos contribuíram para o surgimento de modelos interpretativos distintos.
Quer saber mais sobre o assunto? Assista às nossas videoaulas. Espero você no nosso canal. Assista, dê o seu like, compartilhe, comente. Muito obrigado pela atenção.